e as melhoras em termos de tempo de treinamento que essas bibliotecas fornecem para modelos tanto de processamento natural de linguagem quanto para visão computacional. E depois vamos mostrar uma demo onde nós vamos conseguir entender como é que essas bibliotecas são configuradas no uso do SageMaker e quais seriam as modificações que são bem mínimas dentro do código de treinamento para adicionar essas bibliotecas e essas otimizações. Então, para dar contexto, uma coisa que os clientes que usam modelos bem grandes têm problema habitualmente tem que ver com o tempo de treinamento dos modelos bem mais grandes. Por exemplo, se nós vemos um modelo como o Roberta, que é um modelo de transformer para processamento natural de linguagem, ele precisa, é um modelo pré-treinado com um dataset que tem muito texto, particularmente tem toda a Wikipédia, e ele usa mais de 300 gigabytes de dados só para fazer treinamento. Então, com essa quantidade de dados, na verdade, o processo de treinamento, ele demora bastante. Pode demorar com um setup de, por exemplo, 64 instâncias P3, que são instâncias que já têm bastante GPUs, pode demorar vários dias e até semanas. E o problema disso é que até o modelo finalizar o treinamento, os clientes ficam sem possibilidade de implantar esses modelos, sem possibilidade de ter valor para o negócio como resultado de um modelo implantado em produção. Então, nesse caso de uso, quando nós temos dados que são bem de alto volume, temos uma biblioteca dentro do SageMaker, que é a biblioteca de paralelismo de dados. Aí a AWS desenvolveu essa biblioteca para ajudar no processo de treinamento distribuído, de aprendizagem profundo, quando usarmos frameworks como o PyTorch e o TensorFlow. Nesse caso, a ideia é ter diferentes instâncias, diferentes nós. Em cada uma dessas instâncias, nós vamos mandar uma parte do dataset de treinamento, mas o modelo fica copiado em cada uma dessas instâncias. Então, nesse caso, essa abordagem permite acelerar o tempo de treinamento quando temos workloads que estão restringidos pela rede, né? E também quando temos assim uma taxa de treinamento que é muito dependente do processamento de cada um desses dados. Então, na verdade, esse tipo de bibliotecas já existe há bastante tempo, só que a particularidade da biblioteca da AWS é que ela está otimizada para o uso dentro de topologias de AWS. Por exemplo, dentro desse processo de treinamento distribuído, com dados distribuídos, sempre vai precisar ter uma etapa onde os parâmetros sejam combinados e sejam alinhados entre as diferentes instâncias, em cada um dos passos de treinamento. Esse processo, que habitualmente as bibliotecas resolvem dentro da própria GPU, quando nós usamos uma infraestrutura na AWS com SageMaker e essa biblioteca, a biblioteca consegue fazer offloading desse processo de alinhamento de parâmetros para a CPU. Então, libera recursos de GPU para o que é o treinamento mesmo, e não para alinhamento de parâmetros. Com essas otimizações, o que temos visto para diferentes configurações de modelos é um incremento de velocidade de treinamento de 20% para 40%, em termos de ser mais rápido e também mais barato. E com as otimizações na AWS tem uma melhora em termos de desempenho também. O outro caso, além do problema com o tamanho dos dados, tem a ver com o tamanho dos modelos. Na verdade, uma tendência nos últimos anos é que para modelos de processamento de linguagem natural e também para modelos de visão computacional, nós estamos começando a utilizar modelos que são cada vez mais grandes, com cada vez mais número de parâmetros. E aí, o motivo pelo qual nós fazemos isso é porque temos a comunidade tem encontrado, os pesquisadores têm encontrado que, à medida que você aumentar o número de parâmetros, isso aí faz uma melhora em termos da precisão e da capacidade do modelo de generalizar melhor para outros casos de uso. E é por isso que temos essa tendência. Então, aí temos alguns exemplos de melhoras em termos de métricas
tanto para modelos de NLP quanto para Computer Vision. E nesse contexto, na verdade, o limite de tempo ou de capacidade de treinamento fica na capacidade de uma instância de armazenar o modelo inteiro com todos os parâmetros, mas todos os estados de otimização dentro da própria GPU. Então aí vai ter um limite natural, que é a capacidade de memória da própria GPU. Então aqui a memória, na verdade, é a que vira o gargalo no processo de treinar modelos bem mais grandes. E temos uma abordagem típica nesse caso, que seria como que nós podemos dividir um modelo em submodelos mais pequenos que estejam treinados por GPUs dedicadas para essas porções de modelos, para essas partições de modelos, que seria a abordagem. Então, nesse caso, o que nós temos é o conceito de paralelismo de modelos, né? Que nós pegamos um modelo, dividimos ele, modelo de aprendizado profundo, dividimos, por exemplo, e vamos ver alguns exemplos de layers e de partições, e assignamos cada uma dessas partições em cada uma das GPUs. Então, nesse caso, não temos uma replicação do modelo, mas, na verdade, uma divisão do modelo, e os dados vão entrar para cada um das partições de modelos. Então, aqui já temos uma vantagem em termos de combinar a memória de todas as GPUs e já conseguir armazenar e processar treinamento de modelos mais grandes. Nesse caso, a vantagem é que não precisa replicar o modelo para cada uma das GPUs, mas vai precisar bastante comunicação entre as GPUs durante o processo de treinamento para alinhar os resultados parciais de cálculos de cada uma das etapas de forward propagation e de backward propagation. Agora, com uma abordagem assim feita na mão, nós teríamos que nos preocupar, por exemplo, de qual seria a estratégia ótima de particionamento do modelo. Por exemplo, se o modelo não for bem particionado ou particionado de forma bem estratégica, poderia acontecer que tenha processamento sequencial, onde tenha uma GPU que fique aguardando o processamento que outra GPU faça. E com isso, na verdade, não conseguimos aproveitar a capacidade máxima das GPUs. Ou poderia ser que a distribuição que nós façamos do modelo entre GPUs, ela ocasione que tenhamos muita comunicação entre as GPUs para alinhar o estado completo do treinamento, dos estados otimizadores, dos parâmetros, dos gradientes, etc. Então, é nesse contexto e abordando essas problemáticas típicas de distribuição de modelos, de paralelismo de modelos, que nós temos uma biblioteca de Model Parallel dentro do SageMaker, criada pela AWS. Então, essa biblioteca, ela aborda, por uma parte, em termos de treinamento eficiente, a definição de pipelines, que vamos ver também mais na seguinte slide, onde nós conseguimos dividir de forma eficiente o modelo segundo o critério de otimização de objetivo que nós queramos otimizar. Seja, por exemplo, otimizar o uso de memória de cada um das GPUs, ou seja, otimizar a velocidade de processamento à rede completa. Então, nesse caso, é a biblioteca a que vai implantar a estratégia de particionamento nesse caso. E aí nós só precisamos adicionar algumas considerações específicas de objetivo, e é a biblioteca que mexe com isso. Mesmo caso em termos de particionamento automatizado. Nós não precisamos nem nos envolver no particionamento assim explícito, e também não precisamos fazer a alocação de cada uma dessas partições dentro de cada CPU, porque é a biblioteca que faz isso também, que resolve isso. E quando usarmos essa biblioteca junto com o serviço gerenciado de treinamento que tem a SageMaker, aí podemos aproveitar características que fazem muito mais simples o desenvolvimento e a configuração de trabalhos de treinamento, delegando a maioria dos processos mais baixo nível para o próprio serviço. Essa biblioteca de Model Parallel, ela se integra com PyTorch e com TensorFlow. Então, fica muito fácil integrar ela em redes de treinamento que vocês já tenham desenvolvido, sem precisar vocês especificar como é que cada uma dessas livrarias elas abordam, por exemplo, a interação com GPUs ou a forma de acessar diferentes GPUs. Porque a biblioteca que
que faz isso. Agora vamos falar de algumas técnicas específicas que tem a biblioteca de Model Parallel para ajudar nesse processo. E quais são as coisas que ele já faz só com alguns parâmetros, sem vocês se preocupar de configurar a baixo nível. A primeira técnica é o que tem a ver com paralelismo pipelines. Nós falamos que a biblioteca faz é, a partir de um modelo, criar partições e alinhar essas partições, distribuir entre as GPUs que vocês já tenham disponíveis para fazer treinamento. Nesse exemplo dessa slide, nós temos um modelo bem simples, que tem só 4 layers, né, das cores da cima da slide. Então, nós podemos configurar, por exemplo, como parâmetro, que nós queremos criar 2 partições, e ele vai criar essas partições com base em alguma métrica de objetivo. Daí, essas partições vão ser distribuídas entre as GPUs que nós já temos disponíveis para fazer treinamento. Uma coisa interessante aqui que vemos nessa slide é que essa abordagem pode ser combinada com abordagens de paralelismo de dados. Então, se nós temos muitos dados e temos mais CPUs disponíveis do que partições, nós podemos paralelizar também e replicar essas partições em múltiplas GPUs e fazer paralelismo do modelo e dos dados ao mesmo tempo, aproveitando ainda melhor a capacidade de GPUs disponíveis. Outra técnica interessante que a biblioteca traz é o que nós chamamos de paralelismo de tensores. Nesse caso, a abordagem seria, para cada um dos layers, nós podemos fazer uma divisão e dividir esses layers em sublayers e assignar cada um dos sublayers nesses grupos a GPUs diferentes. Então, nesse caso, nós vamos assignar uma parte das layers a uma GPU e outra parte a outra GPU. E também dá para combinar com uma abordagem de paralelismo de dados, que é o que vemos nesse caso, que temos a metade da cima distribuída nas GPUs de cima e a metade de embaixo distribuída nas GPUs de baixo. E isso aí, a forma de configurar isso, são os parâmetros que aparecem ali na tela. Então, de forma bem simples, já conseguimos fazer uma distribuição e a biblioteca se encarga de fazer essa distribuição e combinar e alinhar os requisitos que vocês tenham. Essa técnica ela está disponível na versão da biblioteca para PyTorch. Uma última técnica que eu queria falar, que conseguimos otimizar o uso de memória dentro das GPUs, tem que ver com o sharding do estado dos otimizadores dentro do processo de treinamento. Na verdade, o que acontece é que a maior parte do uso de memória dentro dos processos de treinamento de aprendizado profundo é para armazenar o estado dos otimizadores, tipicamente. Então, o que a biblioteca consegue fazer é, em vez de cada uma das GPUs armazenar o estado completo do otimizador, nós podemos dividir e alocar uma GPU específica para se encargar de resolver a otimização de uma layer específica. Então, no passo para frente, cada uma dessas GPUs vai alinhar, calcular o estado do otimizador para o seguinte, dentro dessa layer, e no passo de backward propagation, vai ter uma comunicação na rede para todos eles alinhar e calcular o estado completo do otimizador. Então, aqui a vantagem é que é mais uma possibilidade de otimização em termos de uso eficiente de memória dentro da GPU, fazendo um trade-off com o uso de rede, na verdade. Só que na AWS temos instâncias que têm uma densidade e um throughput bem alto de rede, de mais de 100 gigabits por segundo, que ajuda também a compensar esse trade-off. Então, com isso, já fizemos uma introdução bem rápida a como é que funciona tanto a biblioteca de paralelismo de dados, quanto a biblioteca de paralelismo de modelos. Essas bibliotecas distribuídas, elas conseguem abordar os casos de uso de grandes quantidades de dados e grandes quantidades de parâmetros. As bibliotecas, elas ajudam no particionamento automatizado, elas conseguem reduzir o tempo de treinamento e também elas estão otimizadas para usar para seu uso dentro da rede da AWS, com infraestrutura da AWS, com todas as características de nuvem que
em termos de throughput, tipos de instâncias e disponibilidade de instâncias com alta densidade de GPU. Também, uma coisa interessante que vamos também abordar na demo é que as alterações de código que nós precisamos para implantar essas bibliotecas são bem mínimas e são bem específicas, tanto na lógica de chamada de treinamento, quanto no script mesmo de treinamento. E essas são bibliotecas que suportam as principais APIs, tanto a APIs SageMaker, quanto frameworks como PyTorch e TensorFlow. Então, vou mostrar aqui alguns benchmarks de tempo de treinamento, especificamente usando Model Parallel no caso de modelos como GPT-2, que é Transformer para processamento natural de linguagem. E, na verdade, aqui o que fica interessante nesse caso é que, sem usar a biblioteca Model Parallel, o treinamento dá um erro de out of memory, o que quer dizer que nem é viável fazer o treinamento desse modelo. Mas usando a biblioteca de Model Parallel, já conseguimos fazer o treinamento, completar o treinamento e conseguir uma taxa de samples por segundo bem alta, por causa do paralelismo de GPUs. No caso de Data Parallel, temos aí um exemplo de Roberta, onde o fato de usar a biblioteca de Data Parallel, ele consegue acelerar em quase 8 vezes o processamento de palavras por segundo que o modelo completo consegue, mesmo usando a mesma quantidade de instâncias para o treinamento. Então, agora vou compartilhar com vocês uma demo que aborda justamente como é que nós usaríamos essas bibliotecas, especificamente a biblioteca de Model Parallel, em um processo de treinamento distribuído de um modelo Transformer baseado em GPT-2. Também eu queria falar que essa demo que vamos mostrar aqui, na verdade, ela está baseada em um notebook de exemplo que está no nosso repositório de AWS Samples. Então, dá para buscar e até nos links que nós aqui colocamos nos recursos, dá para encontrar diferentes notebooks de exemplo para diferentes tipos de modelos distribuídos. Então, agora, eu vou deixar vocês com o Hector, que ele vai contar a sua experiência usando o serviço de Machine Learning na AWS para resolver um problema com milhares de produtos na CIA. Boa. Obrigado, Rodrigo. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Boa. Rodrigo. Bom, gente, depois da apresentação aqui do Rodrigo, tô curioso aqui com a demo, como vocês, mas aproveitar esse tempo para contar para vocês como que a CA precifica automaticamente milhares de produtos com Machine Learning toda semana. Eu sou o Hector, sou o gerente de ciência de dados da CA e vou conduzir vocês nessa parte da apresentação. No nosso caso, a gente não tem exatamente os bilhões de parâmetros que o Rodrigo estava comentando, mas a gente tem um volume de dados interessante e antes de chegar nesse volume, eu queria dar um pouquinho de contexto para vocês entenderem os desafios que a gente tá trilhando. Então, vou começar falando aí da estratégia da CA nos últimos anos, para chegar em como que está o nosso espaço de Machine Learning aqui dentro, para, enfim, a gente chegar no nosso caso aqui de interesse, que é o projeto de precificação. Bom, grandes números sobre a empresa. Somos uma empresa de moda espalhada por todo o país, com mais de 320 lojas, mais de 20 milhões de clientes no programa de relacionamento CA e Você. Somos mais de 16 mil funcionários e temos um faturamento de 5 bilhões de reais anualmente. Essa empresa assumiu a estratégia de se tornar uma empresa fashion tech, de ser a companhia de moda digital que mais entende a mulher brasileira com lojas físicas e muita conexão emocional. E isso para além do slogan. A gente consegue ver que de 2020 para 2021, o investimento em tecnologia através de CAPEX quase triplicou. Isso, com certeza, teve impacto na evolução de Machine Learning dentro da companhia. A gente começou em 2019 tateando os ambientes onde a gente iria construir onde a gente iria trabalhar com ciência de dados. E a gente passou a pilotar um projeto de projeção de demanda.
começamos pequeno, né, com alguns produtos, mas já em todas as lojas. E isso serviu para que a gente aprendesse duas coisas. Aprendesse que isso vai dar valor, isso agrega valor para a companhia, e que o ambiente da AWS seria o mais adequado para os nossos desenvolvimentos. Em 2020, a gente entendeu que a gente precisava industrializar essa solução. E junto com o ProServe da AWS, a gente adicionou mais governança, padronização dos códigos, mas aí um tanto já em sintonia com o que vinha falando o Rodrigo, uma capacidade de escalabilidade enorme. Se antes a gente estava falando de alguns produtos para as lojas da C&A, em 2020 a gente já estava fazendo projeção de demanda para todos os produtos, para todas as lojas da companhia. Em 2021, a gente entendeu que, ok, a gente é capaz de escalar, a gente está dando retorno, vamos expandir para novos projetos, para as novas áreas, e dar mais uma camada de governança, dar mais uma camada de automação para facilitar a vida dos nossos cientistas e para atuarem em mais frentes. Então a gente adicionou ali, iniciamos o nosso processo de trazer mais MLOps para a companhia. Em 2022, agora, a gente está colhendo os frutos dessa jornada. Estamos atuando ali em processos core da companhia, desde CRM, avaliando propensão de compra, clusterização de clientes, seguindo no processo de alocação de produtos de loja, então para onde vai cada produto, mas também atuando no processo aqui que é a chave do nosso, que é a chave do nosso interesse aqui, que é o projeto de precificação. Bom, onde a gente estava em 2021, quando a gente começou esse projeto? A gente estava ali com 300 e tantas lojas espalhadas pelo país, 2.000 novos produtos toda semana, produtos esses com variação de cor, de tamanho, extremamente modais, extremamente sazonais, e com uma precificação que era descentralizada entre várias gerências no país. E aí trouxeram para a gente um desafio bem tranquilo. Como é que a gente combina aumento de rentabilidade com aumento de venda? Bom, a gente topou esse desafio, acreditando que a gente ia conseguir ter ganhos com a precificação para cada produto e para cada loja. A gente acreditou que a gente, centralizando a decisão, a gente ia conseguir combinar estratégias entre regiões e produtos. E a gente acreditou que, tratando de todo esse volume de dados, a gente ia conseguir aprender muito mais sobre o comportamento de compra. A gente chegou aqui num cenário em que a gente consegue dizer que é possível, e quanto é possível, aumentar o preço de um biquíni numa loja que está muito mais perto da praia do que uma loja que está ali no interior. E como que a gente trilhou esse caminho para chegar nessa solução? Acho que um ponto importante é que antes de escalar, a gente testou pequeno. A gente testou pequeno, provou valor no e-commerce com um grupo de produtos, e assim que a gente provou valor, a gente conseguiu escalar muito rápido para o e-commerce como um todo, usando os recursos da AWS. Uma vez que a gente provou valor com o e-commerce, a gente imediatamente foi querer expandir para lojas. E mesmo a POC em lojas já era algo grande. Tivemos um monte de desafios nessa primeira etapa, mas ainda assim a gente conseguiu industrializar, a gente conseguiu estar operando em pouco tempo em todas as lojas, em todos os produtos da companhia. E agora com esses dois desafios ocorrendo semanalmente ao mesmo tempo, a gente aumenta a dificuldade de coordenar os novos desenvolvimentos, coordenar os retreinos, coordenar toda essa operação. Então a gente entende que a gente precisa dar mais uma camada de MLOps, e é esse o nosso momento atual. Que passos que a gente tomou aí no caminho que fez diferença para a gente chegar no resultado, né? Acho que a primeira coisa, já chamei a atenção, foi provar o conceito com e-commerce. No e-commerce a gente conseguiu testar rápido, operacionalizar muito rápido, porque não depende tanto do manual ali, né? Mas também ter o feedback muito rápido de que a gente estava tendo impacto no negócio. Além disso, a gente conseguiu escalar muito rápido usando os recursos da AWS. Então, poder paralelizar dentro de uma instância com 70 e tantos cores já é uma vantagem.
poder paralelizar em dezenas ou centenas dessas máquinas ao mesmo tempo, acho que não preciso dizer o tanto de ganho que a gente consegue ter em questão de tempo e de operação. Além disso, a gente teve um desafio bem relevante com relação à capacidade operacional das lojas. Então a gente precisou aprender quais produtos a gente ia precificar primeiro, quais deles de fato a gente iria precificar, a gente iria mudar o preço, mas também como encaixar o fluxo dessa operação, dessa definição de preço, com o fluxo de loja, que depende muito do trabalho humano para a sua ação. Por fim, eu não vou ficar batendo muito na tecla, mas, de novo, trazer uma camada de MLOps para facilitar o desenvolvimento dos cientistas. Proteger os nossos cientistas, garantir que aquilo que eles façam esteja com segurança, que eles não precisem se preocupar e que a gente não tenha ali problemas com gestão, com mais de uma pessoa operando ao mesmo tempo, foi muito importante para os próximos passos. Bom, do ponto de vista um pouquinho mais técnico, né? Como é que a gente resolveu o problema ali no começo, ali no e-commerce? O que eu vou trazer, que eu estou trazendo aqui, não foge muito do livro-texto, não foge muito daquilo que já é o know-how básico do assunto, mas acho que é o suficiente para a gente estar na mesma página. Bom, primeiro a gente teve que isolar os efeitos sazonais, né? Pô, blusa no inverno vende muito mais do que no verão, e a gente precisa fazer esse controle. Uma vez que a gente isola esse efeito, a gente consegue entender aquilo que de fato nos importa, que é como que a venda, como que a quantidade demandada vai variar conforme eu variar o preço. E aqui tem um fato interessante que a gente, antes de eu chegar aqui na etapa de otimização, fazer isso pequeno para o conjunto de informações que já é grande, mas eu vou falar aqui que é pequeno, do e-commerce, é uma situação. Quando a gente vai para a loja, a gente tem que entender como que a gente vai lidar com esse mundo de informação que a gente tem para aprender melhor sobre esse produto. E a estratégia que a gente assumiu é muito mais aqui, menos de escala num primeiro momento, muito mais de solução mesmo. Então, se a gente se a gente tiver informação suficiente para calcular a elasticidade de uma calça jeans preta, tamanho 44, no Shopping Eldorado, a gente vai calcular essa elasticidade nesse nível. Mas se a gente não tiver dados suficientes, se for um produto muito modal, muito novo, a gente vai buscar o grupo de produtos ali próximos, com características parecidas, que possam compor o grupo de dados suficientes para que a gente tenha a elasticidade mais precisa para ele. Uma vez que a gente calculou, então, a elasticidade para cada um desses produtos, para cada uma dessas lojas, a gente vai para o processo de otimização. Então, a gente vai simular cada conformação de preços, qual seria a venda para a companhia em cada um desses cenários. Então, poxa, qual seria a receita e o lucro se eu definisse que essa calça vai custar 200 e essa blusa vai custar 250. E se eu baixasse o preço da calça e subisse o preço da blusa? Cada um dessas etapas é uma simulação dentro da nossa otimização, que conta aí com umas 500 mil combinações de opções loja. Como a gente faz mais ou menos umas 800 simulações a cada semana nesse processo, chega facinho nesse 1 bilhão de cálculos que a gente só consegue fazer porque a gente está paralelizando. Bom, aqui um pouquinho mais técnico ainda, talvez um pouco mais interessante para o pessoal tecneira. Eu trouxe aqui a arquitetura de alto nível da nossa solução, também construída aí em parceria com a AWS. Não vou entrar tanto no detalhe, mas algumas coisas eu gostaria de destacar. Primeiro, a quantidade a diversidade de ferramentas que a AWS proporcionou para a gente. Então, Step Functions para coordenar, as lambdas para fazer os chamamentos, a S3 para armazenar nossos dados, o SageMaker para operacionalizar tudo isso. Mas, mais ainda, o nosso ambiente de dev, separadinho, protegido, protegido para que o desenvolvedor possa atuar de forma segura.
mas também um ambiente de prod, para que a gente garanta que não vamos ter nenhum problema, que não vamos ter nenhuma intervenção aleatória, etc. Além disso, coordenando essas duas frentes, a gente tem uma camada, uma conta de DevOps que vai coordenar basicamente a nossa esteira de CI/CD dessa pipeline. Bom, algumas coisas para destacar aqui, também não vou chegar na minúcia. Primeiro ponto, gente, trazer infra as code para esse momento foi muito importante para a gente conseguir automatizar e chegar no nosso objetivo, que é fazer com que o deploy em prod, na visão do cientista, esteja a um push, esteja a um commit, a um push para alcançar. Por outro lado, a gente coloca tanto testes automatizados quanto validações manuais, aí, mas não burocráticas, que permitem que a gente consiga ter garantido que de aquilo que a gente está colocando em produção tem, de fato, a performance que a gente está esperando. Bom, chegando aqui mais para o finalmente, a gente chega na nossa arquitetura de processamento. Então, aqui na parte de cima, a gente está falando mais propriamente dita do nosso treinamento. E aqui a gente tem um pouco de proximidade com o que o Rodrigo tinha trazido. A gente, como já falei ali um pouco atrás, a gente tem 500 mil combinações de produtos loja. Então, no momento em que a gente está ali treinando a sazonalidade, calculando a elasticidade e outras etapas, fácil a gente não alcança os bilhões de parâmetros, mas fácil a gente alcança os milhões. E esse processo, a gente deixou ele automatizado de tal forma que o retreino ele é chamado pela própria avaliação das métricas. Então, enquanto a gente estiver bem, enquanto o modelo estiver performando bem, enquanto não está tendo muito drift nos dados, a gente segue com os parâmetros como a gente entende ser bom o suficiente. Começou a apresentar alguma distorção, a gente viu possibilidade de melhoria, o modelo é retreinado. E na parte de baixo, a gente traz o pipeline do nosso processo de otimização, que acontece semanalmente, com data marcada, garantido, e que depende apenas da fiscalização dos cientistas. Claro que se a gente precisar setar um cenário um pouquinho diferente, intervir nesse processo, é simples o suficiente. Mas se a gente desejar que o ser humano só esteja ali fiscalizando, também é possível. E, bom, onde a gente está hoje, depois de tudo isso? Bom, acho que a gente está colhendo os frutos de toda essa jornada. Aqui, só para ilustrar aqui um primeiro teste que a gente fez com uma parte das lojas, para passar a seguinte mensagem. No grupo de tratamento, no grupo que recebeu a vacina da precificação, a gente conseguiu ter um ganho de rentabilidade de 4 pontos acima do que a gente vinha tendo antes da precificação. Enquanto no grupo baseline, no grupo que não recebeu a vacina, a gente manteve essa diferença de 1,1. Então, fácil aí, numa continha de padaria, ganhamos uns 3 pontos de rentabilidade. Mas além do cenário financeiro, acho que a situação mais legal é que a gente arrumou a casa. A gente está com uma situação em que a gente está com o MLOps pronto, a gente está com um ambiente de desenvolvimento muito seguro, muito tranquilo, para conseguir implementar as coisas que o Rodrigo está trazendo para a gente e as outras coisas que estão aí no estado da arte desse projeto, desse problema. Então, do meu lado era isso, gente. Obrigado pela apresentação. Vou devolver aqui para o Rodrigo. Obrigado, Hector, pelo caso. Essa demo faz parte dos exemplos que já temos dentro do repositório de AWS Samples, especificamente exemplos de SageMaker para exemplos de treinamento distribuído. E nesse caso, esse exemplo ele cobre o treinamento distribuído de um modelo de GPT-2, de Hugging Face, usando
a biblioteca de Model Parallelism da SageMaker, que já falamos algumas características. Especificamente nesse caso vamos usar paralelismo de tensores, que para modelos tipo Transformers, nós temos visto que o paralelismo de tensores entrega um desempenho bem maior do que usar outro tipo de estratégias. Então, nesse caso, para essa demo, o que é o dataset de treinamento, nós vamos usar o corpus do Open Web Text, que já temos preparado antes da demo. Então, já temos esse dataset pré-processado e dentro de um bucket de Amazon S3, Simple Storage Service, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos. E a ideia é focar, no contexto dessa demo, focar em quais são as modificações, as alterações que nós devemos adicionar tanto na configuração do job de treinamento do SageMaker, quanto na lógica do script que faz o treinamento. E no final, focar também em como é que nós conseguimos, pelo fato de treinar de forma nativa com o serviço gerenciado, monitorar o estado de treinamento dentro de serviços como o Amazon CloudWatch. Na demo, vamos focar nas considerações e atributos específicos dessa integração, e não vamos focar tanto nas configurações gerais de SageMaker ou do SDK de AWS. Nesse processo, o primeiro passo é configurar as variáveis e atributos gerais de configuração do SDK. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem consultar a documentação geral da AWS e do SDK SageMaker. Também vamos especificar onde é que fica o dataset de treinamento. Nesse caso, vamos usar o dataset Open Web Text, que já foi construído previamente antes de começar essa demo, e definir os canais de treinamento para configurar dentro do SageMaker quando chamemos o estimador, quando criamos o estimador. Em termos de checkpoints, temos possibilidade de usar a Amazon FSx for Lustre, especialmente para modelos que tenham muitos parâmetros, mais de 13 bilhões de parâmetros. Aí a recomendação é usar FSx for Lustre. No nosso caso, o modelo vai ser mais pequeno, então não vamos usar esse serviço, que é um file system optimizado para alto desempenho. Em termos do modelo, vamos começar com hiperparâmetros, que são hiperparâmetros gerais do algoritmo, do modelo que vamos treinar, e que tem a ver, por exemplo, com o uso de half precision de floating points, learning rates, número de checkpoints, etc. E aqui já começamos a adicionar alguns parâmetros que são específicos do uso do Model Parallelism, da biblioteca, que nós vamos passar como hiperparâmetros, e o script vai receber como atributos, que pode ser ou parâmetros que podem ser usados dentro da lógica de treinamento. Então, por exemplo, um dos atributos que podemos passar aqui é o uso de sharding para optimização para os estados do optimizer. E nesse caso, o que ele vai fazer é dividir o estado do optimizer entre as diferentes GPUs, o que permite fazer mais eficiente o uso de memória das GPUs, que a maioria dessa memória é consumida pelo estado do optimizer em cada passo. E também podemos especificar, em caso de usar a estratégia de pipelining, qual vai ser o mecanismo de optimização para dividir o modelo. Pode ser baseado em maximizar a velocidade ou em minimizar o uso de memória. Nesse caso, vai ser com velocidade. Temos a opção de configurar atributos específicos da biblioteca MPI, que é o que o Model Parallel usa no baixo nível, e também a opção de definir métricas específicas que vão ser construídas pelo serviço SageMaker com base nos logs que o script de treinamento vai gerar. Nessa etapa, vamos configurar qual vai ser o modelo que vamos usar, ou qual vai ser a variante do modelo que vamos usar,
e nós vamos usar a versão mais pequena do GPT-2. E aqui o que muda entre elas são especificações da rede neural que vamos usar para fazer o treinamento. Mas nessa etapa também vamos configurar, por exemplo, qual vai ser o grau de paralelismo dos tensores, ou seja, para cada tensor em cada layer podemos dividir entre diferentes GPUs para processar, por exemplo, o cálculo do forward propagation e do backward propagation. E também o grau de paralelismo de pipelines, que nesse caso não vamos usar, então deixamos como 1. Com esses parâmetros, mas outros parâmetros que vocês podem encontrar na documentação do SDK de Model Parallel, dá para começar o treinamento. Aqui vamos definir o tamanho da instância. Nós vamos usar a instância P3 16 Extra Large, que ela tem 8 GPUs, então dá para configurar 8 processos por host. E pelo tamanho do modelo, nesse caso conseguimos treinar só com uma instância, que é o modelo mais pequeno. Mas se for o modelo mais grande, dá para configurar múltiplas instâncias também. Aqui associamos o tamanho de storage, configurações de checkpoint, e já começamos a configurar o estimator. Neste caso, vamos usar o container nativo que o SageMaker tem para livrarias baseadas em Hugging Face. E definimos aqui o script que vamos usar e começamos a passar os parâmetros. Na verdade, aqui a parte mais importante é o parâmetro distribution, onde nós vamos configurar o uso de Model Parallel. Então, vamos configurar como Enable e vamos passar parâmetros que já configuramos antes. E, particularmente, vamos usar esse parâmetro DDP True, que ele vai permitir usar o mecanismo nativo do PyTorch para paralelismo de dados, em combinação com o mecanismo do SageMaker para paralelismo de modelos, usando o SSDK. E aqui também outros atributos que são que tem a ver com o uso da versão de PyTorch, da versão de Hugging Face e da versão de Python. E outros parâmetros que já definimos antes. Com essas informações já dá para começar o processo de treinamento. Então chamamos o estimator.feed, identificamos os canais de entrada, de training e de testing, e aqui já podemos monitorar como é que o estado do treinamento está acontecendo. Nesse caso, o treinamento já concluiu, então dá para acessar os logs em CloudWatch, mas antes vamos focar em como é que o script de treinamento deve ser modificado, o que devemos adicionar para suportar a biblioteca Model Parallel. Agora vamos falar do que precisamos adicionar dentro do código de treinamento para poder usar a biblioteca Model Parallel de SageMaker. O primeiro é fazer o import dessa biblioteca, que nós fazemos no começo desse código. Depois, vamos processar os argumentos do código e vamos inicializar essa biblioteca usando o método init. Depois, nós vamos adicionar um Context Manager, nesse caso, o Context Manager de Tensor Parallelism, e vamos criar um modelo dentro desse contexto. O que isso faz é dizer para a biblioteca que o modelo inteiro pode ser paralelizado usando esse mecanismo. Daqui, vamos construir um wrapper para o modelo que já criamos, usando o Distributed Model. Nesse caso, o que ele faz é dizer que o modelo pode ser particionado. Depois, se nós
queremos usar a característica de Activation Checkpoint, isso é feito com o método setActivationCheckpoint, onde nós vamos incluir quais são as layers que nós queremos incluir dentro desse checkpoint. Do mesmo modo que nós construímos um wrapper para o modelo, também vamos adicionar um wrapper para o optimizer, que isso aí vai dizer que o optimizer vai ser particionado com essa biblioteca. Por último, dentro da lógica específica de treinamento, nós vamos adicionar um decorator do SMP. Nesse caso, temos a lógica específica do processo de treinamento, onde nós vamos ter o forward propagation e o backward propagation incluídos dentro dessa lógica. Como nós adicionamos esse decorator, o efeito vai ser que essa lógica vai ser incluída dentro do pipeline. E vamos dizer que é essa lógica que nós queremos executar como um pipeline. Mesma coisa nós fazemos também com o processo de testing, que nós podemos executar usando pipelines. Essas são basicamente as modificações que nós precisamos fazer dentro do código para aproveitar a biblioteca Model Parallel de SageMaker. O que é interessante dentro desse código, é que nós não precisamos especificar como é que o modelo deveria ser particionado, nem também não especificamos quais partes do modelo deveriam ir para cada um dos processadores. É a biblioteca que faz isso. Para finalizar essa demo, vamos observar o que nós podemos monitorar dentro do console de Amazon SageMaker associado a esse treinamento. Nesse caso, o treinamento distribuído já foi executado e nós podemos monitorar quanto tempo demorou esse treinamento, quais foram as diferentes etapas e também informações sobre os dados de treinamento, dados de testing, configurações de checkpoint e quais foram os hiperparâmetros que nós usamos dentro do treinamento. Tanto hiperparâmetros do modelo, quanto hiperparâmetros do processo de Model Parallel. E também o console mostra algumas métricas associadas ao uso de hardware durante o processo de treinamento, por exemplo, uso de CPU, uso de memória e uso de GPU e de memória de GPU. E também nós conseguimos adicionar métricas customizadas que nós podemos construir com base nos logs que a lógica de treinamento gera. Nesse caso, temos métricas associadas ao desempenho do modelo, calculado sobre o dataset de validation e também sobre o dataset de treinamento. E temos uma métrica de throughput que mostra como foi o desempenho em termos de samples por segundo que foram executados dentro desse processo de treinamento. E finalizo mostrando só aqui o console de CloudWatch Logs, onde nós temos armazenados todos os logs que foram gerados como parte do processo de treinamento. E na verdade é a partir desses logs que nós podemos gerar métricas customizadas para incluir dentro das Cloud Metrics e dentro do console de SageMaker para monitorar o treinamento. Espero que tenham gostado dessa demo e convido vocês a acessar os samples que nós temos no repositório de GitHub, onde nós já incluímos um notebook e o código para vocês testarem tudo o que já vimos dentro dessa demo. Então aí conseguimos ver uma demo onde nós mostramos como é que nós podemos usar
a biblioteca de treinamento distribuído de modelos para chamar um job de treinamento usando o SDK e os serviços gerenciados do SageMaker. Também quais são as alterações mínimas que nós precisamos fazer no código para aproveitar essa biblioteca e as possibilidades de paralelização de modelos. E usar também os scripts que vocês já tenham construído sem alterar demasiado esses scripts. E como é que esse serviço gerenciado também vai nos permitir monitorar a execução de jobs de treinamento dentro do console da AWS e também monitorar e armazenar tudo que tem a ver com os logs que sejam gerados durante a etapa de treinamento. Aí, só para finalizar, aí queríamos convidar vocês, se caso tiverem mais interesse em aprofundar nesses conceitos, aí dá para usar todas as ferramentas que nós já temos e treinamentos que já temos dentro do AWS Skill Builders e também todas as certificações que já temos especificamente na linha de dados e de Machine Learning. Então, com isso, eu agradeço vocês pela participação, pelo interesse e esperamos que vocês continuem aproveitando o evento. Muito obrigado.